Como criar literatura de cordel com jovens do Fundamental 2, vale também para os quintos anos, é o tema desta aula completa que eu apresento para vocês. E eu estou oferecendo este trabalho com muito amor, muita alegria, em gratidão a duas menções que o meu livro, Poesia e Escutar o que Poucos Podem Ouvir, recebeu recentemente. A primeira delas foi o selo altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e ano passado foi finalista do prêmio Aelige de Literatura, que me deixou muito feliz, um livro de poesia entrar ter esse reconhecimento, esses dois reconhecimentos na verdade. Poesia e Escutar o que Poucos Podem Ouvir é um livro escrito em versos da literatura de cordel. Eu sei que alguém pode estar pensando, mas como literatura de cordel se o livro é todo colorido? E aí quem abre o livro encontra imagens que não parecem a literatura de cordel. Então já tem a nossa primeira informação da aula, anote aí. Por que você pensou das imagens? Porque você imaginou que o cordel ele é feito com xilogravura, que é aquela técnica de entintar uma madeira entalhada, como num carimbo coloca um papel, e a imagem sai invertida. Sim, a xilogravura é uma forma de ilustração da literatura de cordel muito ligada a este universo poético do cordel, porém, a xilogravura não define a literatura de cordel. Você pode ter um livro de cordel, ou qualquer suporte do cordel, sem a xilogravura e ser cordel, porque o que define o cordel é a poesia. E aí eu começo lendo a abertura do livro sobre a literatura de cordel, dizendo que é a literatura de cordel. Literatura de cordel é o nome dado a um conjunto de formas fixas de poesia. Então, literatura de cordel tem a ver com poesia, que abrange dezenas de modalidades poéticas. Então, quando a gente encontra em algum lugar assim, a literatura de cordel pode ser escrita em prosa ou versos? Nunca, gente. A literatura de cordel brasileira é sempre escrita em versos. Nascida, eu continuo lendo aqui, no interior dos estados nordestinos. Olha o que eu estou falando aqui. Provavelmente não está no teu livro didático. Nascida no interior dos estados nordestinos. A literatura de cordel é uma narrativa em versos, que possui as mesmas modalidades da cantoria de viola, feita por repentistas que cantam versos improvisados ao som desse instrumento. Cordel nasceu daí. É como se fosse filho da cantoria. Duas coisas que eu falei aqui que são importantes a gente frisar. A primeira delas é, eu afirmei no livro que o cordel é nordestino. Aí você pode falar assim, mas está tudo errado, porque no meu livro didático está escrito que o cordel vem de Portugal. Na internet, em sites oficiais de educação, está escrito que o cordel vem de Portugal. Por que esse rapaz, que não é tão rapaz assim, está falando que a literatura de cordel é nordestina? Dizer que a literatura de cordel vem de Portugal não é uma informação errada, mas ela é incompleta. Não é errado, é incompleto. É como se eu falasse para você assim, vem almoçar na minha casa, e você vem na minha casa. Você come arroz, torta, feijão, salada, um monte de coisa. E comeu também 3 azeitonas. Beleza, você vai embora e alguém pergunta para você, como é que foi o almoço na casa do César? Você fala, comi 3 azeitonas. E não fala mais nada. Você não está mentindo, porque realmente você comeu 3 azeitonas, mas você esqueceu todo o resto que você comeu. Dizer que a literatura de cordel vem de Portugal não está errado. Mas a gente esquece todo o resto. Que resto? Preste atenção. Que resto a gente está esquecendo? A gente está esquecendo que no Nordeste brasileiro a gente está falando de uma manifestação desenvolvida nos interiores do Nordeste brasileiro, no sertão, nos sertões, nos brejos, no Curimataú, no agreste nordestino, que é interessante, né, que geograficamente eles separam como brejo, agreste, Curimataú, ou sub-regiões nordestinas, né? Mas todos eles se denominam sertanejo. E olha que interessante, para o sertanejo nordestino, o fato de ser dos interiores é motivo de muito orgulho. Diferente de nós em São Paulo, quando a gente fala caipira, pode ter um sentido pejorativo. Eu percebo, né, nesses 25 anos trabalhando
com essas poéticas do cordel e do repente, que é motivo de orgulho ser sertanejo. Eles afirmam isso com muita intensidade, eu acho isso muito bonito. Então, a gente não pode esquecer que o Nordeste teve a maior concentração de africanos no país. Então, a gente tem uma influência negra africana gigantesca. Há diversas teses de doutorado, inclusive, há uma tese de doutorado do poeta Nogueira Neto, que é o primeiro repentista e cordelista a ter o título de doutor, e ele fala dessa influência africana na cantoria, onde esta possibilidade de você cantar versos improvisados em duplas é comum em vários povos africanos, inclusive os que vieram aqui. Então, quando a gente afirma que o cordel vem de Portugal, a gente está esquecendo a influência africana. Simplesmente esquecendo. Da mesma maneira como você vem em casa, comeu um monte de coisa e sai falando para todo mundo que você comeu 3 azeitonas. Você não está mentindo. Mas cadê a torta? Cadê a salada? Cadê a influência africana? E eu também não tenho problema nenhum em dizer que o cordel é nordestino. E quando digo que ele é nordestino, eu não estou excluindo a influência europeia e a influência africana, de maneira alguma, porque desta maneira, como essas poéticas do cordel e do repente são feitas, ela é exclusiva do Nordeste brasileiro, não do litoral, dos interiores do Nordeste brasileiro. São só esses poetas que fazem dessa maneira, com essas regras, com essas tradições, é desse jeito. Então, por isso que eu afirmo, isso há mais de 20 anos, que o cordel é brasileiro, não excluindo a influência europeia e muito menos excluindo a influência africana, muito pelo contrário, incluindo. E tem mais, algo que a gente não pode esquecer, que o que vem de Portugal não é a manifestação poética em si, do jeito que a gente faz aqui. O que vem de Portugal é o nome. Porque lá em Portugal eles penduravam folhetos em barbantes e os colocavam à venda em feiras. Em que época isso? Só para você ter uma ideia, isso surge mais ou menos, pessoal, quando começa a imprensa, finalzinho de 1490 e pouco, finalzinho do século XV, surge a imprensa Gutenberg. Então você passou a imprimir um monte de coisa que não era impressa, era escrita à mão. Então você teve uma revolução na arte da impressão. E o nome cordel em Portugal, pieglos soltos na Espanha, vários lugares, cada lugar teve um nome diferente, eles referiam-se a uma forma de impressão. Que forma de impressão? Em Portugal, cordel era um folheto, né, dobrado assim, pendurado em barbante. Isso é em Portugal, 1500, 1600. Tanto que o nome literatura de cordel surge no interior do Nordeste na segunda metade do século XX. Antes disso não se conhecia a literatura de cordel, o que a gente chama de cordel hoje como literatura de cordel. O nome dado no sertão era folheto, romance, história de Trancoso, não tinha essa ideia do nome literatura de cordel. Isso é muito importante vocês saberem. Isso vem depois de um tempo. E quanto tempo tem o que a gente chama de literatura de cordel no Brasil? Tem aproximadamente 120 anos. Tanto que em 2005, se eu não me engano, o Sesc Pompeia, no ano 2000, o Sesc Pompeia em São Paulo fez os 100 anos da literatura de cordel. Os primeiros folhetos impressos foram em 1890 e tanto, finalzinho do século XIX, 120 anos, 120 e poucos anos. Essa é a história da literatura de cordel do Brasil, 100 e tantos anos. E o nome literatura de cordel é de Portugal. E mais, se vocês querem mais diferenças, para eu poder afirmar a brasilidade da literatura de cordel, o que era feito, o que se chamava cordel em Portugal, primeiro, poderia ser em verso ou em prosa. Poderia ser uma peça de teatro. Poderia ter qualquer estrutura literária, receitas de bolo, talvez. O manifesto da Igreja Protestante foi feito em folhetos de cordel. Poemas de Camões, alguns eram impressos em cordel. Peças de teatro do Gil Vicente, grande mestre do teatro renascentista, algumas delas foram feitas em folhetos de cordel. Tudo isso que eu estou falando de Gil Vicente, Camões, Receita, Reforma Protestante, não tem a ver com o que a gente chama de literatura de cordel aí, que é uma arte nordestina exclusivamente
em versos. Isso é importante a gente contextualizar para você saber do que a gente está falando. Então, por isso que eu afirmo, o cordel é nordestino e nascido no seio da cantoria de viola. Cantoria de viola é uma manifestação poética, evidentemente, na qual dois poetas improvisam os seus versos de acordo com o pedido da plateia. Sempre teve na cantoria de viola, e tem até hoje, a parte não improvisada. A parte não improvisada, o que que é? É quando eles param o improviso, e a plateia sabe disso, e eles passam a fazer poemas ou canções não improvisados. Antigamente, eles recitavam cordéis. O próprio repentista de viola, ao som da viola, né, muitas vezes usando a mesma toada ou outra toada, melodia, eu digo, recitava esse cordel. O que que era esse cordel? Era um poema prévio, longo. Ao longo dos anos, isso foi diminuindo a presença do cordel nas cantorias, e aí você tem hoje a parte não improvisada, é composta por poemas e canções. Então, até hoje, os cantadores param a cantoria em algum momento e fazem esses poemas que são mais curtos e as canções que são mais curtas também. Então, o cordel nasce daí. E o próprio poeta Nogueira Neto diz que o cordel nasceu em comunidades de repentistas negros. A gente não tem como negar essa influência africana. No começo do Brasil, lá pelos anos de 1900, sigo a leitura, muitos cordelistas eram também repentistas. E até hoje é assim. Muitos cordelistas que não são repentistas sabem como funciona toda a estrutura do repente. Gente, se você vai escrever cordel, você precisa conhecer a cantoria de viola, que não é embolada feita de pandeiro. A embolada é um improviso nordestino também, presente no litoral e no interior, mas é um improviso diferente, completamente diferente, não só pelo instrumento. A estrutura poética é outra. Então a gente, quando fala do cordel, há um improviso associado, é o improviso da viola, certo? E aí eu vou lá falando, é muito importante que a literatura de cordel é considerada literatura oral. Ou seja, os cordelistas escrevem para um ouvinte, não para um leitor. Isso faz toda a diferença na hora que você for orientar o teu grupo de jovens a escrever os poemas. E isso não tem só a ver pelo fato de ser manifestações das culturas populares, que cordel e repente, são manifestações das culturas populares. Mas a gente tem, na literatura em geral, outras formas literárias que são feitas para a oralidade. Por exemplo, o teatro. Quando a gente escreve uma peça de teatro, a gente não está escrevendo para um leitor, a gente está escrevendo para um ator que vai dizer essa peça para um ouvinte. O redator de jornal, quando escreve uma notícia, ele está escrevendo para um ouvinte, um produtor de conteúdo de vídeo está escrevendo para um ouvinte. Então, sim, a oralidade do cordel está ligada às tradições populares, mas não é exclusiva. A gente tem outras formas literárias que também são orais, certo? Neste livro, sigo a leitura, são apresentadas diversas modalidades de estrofes, sextilha, setilha, oitava, décimas. Então vocês vão ver como é que são essas sextilhas. Por exemplo, no cordel, a gente tem a sextilha assim, rimando os versos pares, segundo, quarto e sexto. Sextilhas são estrofes de 6 versos. Os versos ímpares, primeiro, terceiro e quinto, eles não rimam entre si. Então, essa é a forma do cordel. Quem que disse isso? Que eu tenho que ter uma cestilha rimando os versos pares, e os versos ímpares não rimam. Será que foi algum pesquisador, foi algum intelectual, foi o Câmara Cascudo? Quem falou? Foi a tradição, pessoal. Qual tradição? Portuguesa? Porque se a gente fala que o cordel vem de Portugal, foi em Portugal que eles inventaram isso? Não. Foi a tradição nordestina. Se bem que em Portugal você também tinha cestilhas rimando nos versos pares. Isso tem em vários países do mundo, né? Não só em Portugal. Mas no cordel isso virou tradição, por quê? Porque nasce de uma cantoria. E da cantoria, as cestilhas das cantorias são feitas dessa maneira. Então eu vou ler para vocês um poema em cestilha do livro, e vocês vão observar como as rimas estão nos versos pares. E o título é O que é a poesia? Eu vou ler algumas estrofes só. Poesia é tudo aquilo, primeiro verso, que a gente não entende. É igual comprar 1 quilo do que não se encontra ou vende.
é ligar para você mesmo, ainda ter dúvida se atende. Outra estrofe. Poesia não é verso, poesia não é rima, nem poema, nem estrofe, nem é métrica, é só o clima, e se pensa que acabou, dá a volta e vai por cima. Não é só fechar os olhos e esperar os pensamentos, a poesia é um mergulho nos profundos sentimentos, é um barco que navega entre calmas e tormentos. Muito mais do que rimar e até as sílabas medir, poesia é escutar o que poucos podem ouvir. Sem evidência, a rima mostra o que ainda está por vir. E aí ele segue o poema, mas eu paro por aqui. Então observe que nesse poema eu falei o que é a poesia, neste poema eu falei o que é a poesia. Então eu estou falando da diferença entre poema e poesia. Neste poema eu falei o que é poesia e dizendo assim, muito mais do que rimar e até as sílabas medir, poesia é escutar o que poucos podem ouvir. Então eu uso, olha que interessante, eu uso uma estrutura fixa, no caso uma estrofe da literatura de cordel, para falar de alguma coisa que não é métrica e não é rima, mas eu falei em algum momento que o cordel segue formas fixas. E essas formas fixas, a gente vai falar agora, elas são do cordel, da parte do poema do cordel, mas não quer dizer que tem poesia. Esta é a diferença entre poema e poesia. Poemas são elementos, preste atenção pessoal, poemas são elementos, recursos literários que definem este gênero literário, este não só o cordel, qualquer gênero literário que seja um poema, como sendo um poema. No caso, quando eu penso em rima, rimas são elementos de poemas. Métricas são elementos de poema. Ritmo são elementos de poema. Eu posso ter um poema sem rima? Claro. Posso ter um poema sem métrica? Claro. Posso ter um poema sem estrofe, que também é outra manifestação que está dentro do poema. Mas quando eu penso em poema, eu penso nesse gênero poético. Já a poesia é diferente. A poesia pode estar no poema? Pode. Muitas vezes não está. Mas a poesia é esse sentimento que beira a contradição, beira o lúdico, beira o intenso, beira o louco. É um sentimento que a gente pode usar um poema para fazer, mas a gente pode usar uma prosa, a gente pode usar um cinema, a gente pode usar uma paisagem para ter poesia, um sorriso de criança, o olhar da mulher apaixonada. Ou seja, a poesia está em todo canto, que a gente não vê. Por isso que eu falo, poesia é escutar o que poucos podem ouvir. Então, o grande erro que eu vejo de professores que trabalham a literatura de cordel em sala de aula, e aí eu falo com muita humildade, apenas observando para vocês, é que vocês ficam presos tanto à forma, que a forma existe, ela tem que ser seguida, não tem jeito, que esquecem a poesia. A gente vai falar da forma das rimas e das métricas do cordel. Então, se você vai fazer cordel, você tem que usar métrica. Não tem como ter um cordel desmetrificado. Você tem que usar as rimas de acordo com o que eu vou falar daqui a pouco. Mas não se prendam 100% a essa forma. Sigam a forma, sim, mas usem da forma para fazer poesia. E a poesia, gente, tem um exercício incrível que eu gosto de dar, que é o seguinte, olha só que interessante. Quando eu falo um verso qualquer, o verso é este livro na minha mão. Beleza, este livro na minha mão. É um verso que pode estar num poema, este livro na minha mão, já me enche de alegria, enfim. Este verso, este livro na minha mão, é algo que eu posso falar cotidianamente. Né? Este livro, filho, me dá aqui este livro da minha mão, eu vou dar para você. É um verso que eu trago para uma conversa cotidiana. É interessante, quando seus alunos forem fazer os poemas de cordel, observarem se todos esses versos que eles colocaram no poema, eles falariam cotidianamente. Então você tira lá qualquer verso. Primeiro verso da quarta estrofe. Esse verso você fala tomando café? Ah, posso falar. Esse verso eu falo tomando café? Eu posso falar. Aí você os convida, num segundo momento, depois que eles fizeram isso, a pegar alguns versos daquelas estrofes e colocarem versos que nunca seria possível de estar numa conversa, num almoço, ou uma conversa cotidiana, como, por exemplo, eu dancei com o beija-flor. Eu enxergo o beija-flor é um verso que eu falaria, né? Estou vendo o beija-flor. Eu enxergo o beija-flor. Agora, quando eu digo assim, eu dancei com o beija-flor, naveguei até as estrelas, né? Vou dançar com os colibris, sentimentos, eu trago por meio de imagens poéticas algo não palpável.
E é muito bonito a gente começar a ver como uma forma fixa de poesia podem ter esses elementos concretos, né, esses versos cotidianos e versos que são super metafóricos. Aí você começa a trazer um empoderamento poético para o aluno, certo? Mas, se você está fazendo cordel, você tem que seguir as regras do cordel. Quais são? Métrica. Não tem cordel sem métrica, gente. Né? Eu sei que no teu livro didático, muito provavelmente eles nem falaram isso. Não falaram, eu sei que não, porque eu faço autorização para livro didático há 20 anos, na verdade, mais de 20 anos, e não tem, eu sei que não tem. Eles não querem, os autores de livros didáticos ainda têm medo de falar, porque os professores, né, isso pode ser verdade o que eu estou falando, têm medo de trabalhar a métrica, mas a métrica do cordel não é a métrica gramatical. Não é aquela métrica que você, professor, aprendeu contando nos dedos. A métrica do cordel ela é poética, ela é oral. Então as elisões, as junções ou as separações, elas se dão pela oralidade, não pela gramática. Então você tem, trabalhando com o cordel, uma possibilidade de trabalhar uma métrica diferente da gramatical. Não tem uma certa e outra errada, são apenas diferentes. Então, eles vão pelo som, pelo ritmo. Então, quando eu falo assim, por exemplo, não é só fechar os olhos, não é só fechar os olhos, o poema do... Ó, olhem aqui a cestilha como que é. Ó. Sempre rimando segundo, quarto, sexto. Tá vendo? Quando eu falo assim, não é só fechar os olhos, eu falo assim, não é só fechar os olhos. E aí eu vou falar outro verso. Batatinha quando nasce. Batatinha quando nasce não é só fechar os olhos. Observem o tamanho desses versos. Não é só fechar os olhos. Batatinha quando nasce. Batatinha quando nasce. Não é só fechar os olhos. Eles têm o mesmo tamanho. Mas tem o mesmo tamanho de não é só fechar os olhos, Terezinha de Jesus. Terezinha de Jesus. Não é só fechar os olhos. Gente, a métrica de 7 sílabas, que é dessa cestilha e desses outros poemas que eu estou falando, está presente na cultura popular brasileira. Está presente nas culturas populares. Está presente nas cantigas, nas adivinhas, nas parlendas. Por exemplo, você, professor, que está me ouvindo, ao lado daquela professora ali, já escutou quando era criança o verso Pelo Leite Derramado? A sua mãe, a mãe de vocês e a minha também, já ouviu Água Mole em Pedra Dura? Os nossos filhos e as nossas crianças já ouviram Vamos Todos Cirandar. Ou seja, são versos que são feitos em 7 sílabas poéticas. Então, quando você apresenta 7 sílabas poéticas, você não está trazendo algo difícil, como que meu aluno vai saber canção. Não. Você está trazendo algo da cultura brasileira. Aí você pega o cururu, manifestação improvisada do interior de São Paulo. Você pega a trova gaúcha, manifestação improvisada do Rio Grande do Sul. Você pega o jongo, a capoeira, o frevo, as folias de reis, as festas de divino. A maioria dessas canções é feita em 7 sílabas poéticas. Então, gente, não vem falar que você vai ter dificuldade de ensinar 7 sílabas para os alunos, porque eles já conhecem. Já faz parte da nossa vida. E lembra, usa a oralidade para dar a métrica. Vou contar para vocês, batatinha quando nasce. Você encaixa o que você está dizendo nessa melodia. Quando vocês forem ler o meu livro, espero que vocês leiam, premiado, reconhecido 2 vezes, maravilhoso. O livro que fala dos sentimentos do mundo jovem, as angústias, as transformações, as alegrias da juventude e as dores também. Quando vocês forem ver o livro, vocês vão observar que eu uso uma técnica avançada de métrica, que eu vou falar para vocês, mas eu sei que isso é muito difícil o aluno trazer, que eu uso uma coisa que eu chamo de, eu faço a sílaba tônica do verso coincidir com a sílaba tônica da palavra, que em um verso de 7 sílabas poéticas, as tônicas dão na terceira sílaba e na sétima, na última, sempre dá na última, né? Então, eu falo os versos nos profundos sentimentos. Nos profundos sentimentos. Então eu dou a tônica no terceiro e eu faço essa palavra que eu encaixo aí coincidir exatamente aí. Então quais são as métricas do cordel? Basicamente 5 sílabas, 7 sílabas e 10 sílabas.
Se você começar com as 7 sílabas, ó, maravilhoso. Quais são as modalidades? Cestilha, 6 versos. Cetilha. Como são as cetilhas? Vamos pegar uma cetilha aqui, ó. Uma cetilha, ó. Pequenos poemas para as grandes emoções. Eu vou ler 2 estrofes. Esse aqui não é um poema corrido, né? Eles são temas diferentes. Por isso que eles têm essa divisão aqui, né? E você vai tentar adivinhar qual que é a posição de rima. Perdoar sem ter amor é igual ao não perdão, pois perdão só é real se nascer do coração. Se eu quero a liberdade, meu perdão é de verdade, sem qualquer outra intenção. Opa, não, não, deu 8, não, tem que dar 7, peraí. Perdoar sem ter amor é igual ao não perdão, pois perdão só é real se nascer do coração. Se eu quero a liberdade, eu perdoo de verdade, sem qualquer outra intenção. Tem que dar 7, é cetilha, né? Outra estrofe. Quer abrir seu coração? É melhor sorrir primeiro. Sem sorrir ninguém consegue ser completo e verdadeiro. E quem nunca está completo, jamais sabe do projeto de um sorriso por inteiro. Nas cetilhas, a gente tem a posição de rimas nos versos 2, nos quartos versos e nos sétimos. O primeiro e o terceiro são livres. Já o quinto rima com o sexto. Né? Observem aqui. Vocês vão ver exatamente essa posição de rima. Mas você não precisa sofrer, porque no final do livro eu tenho a tabela das modalidades. Então eu mostro, né? Porque as sextilhas e as cetilhas são desse jeito aí que eu estou falando, mas as oitavas variam em várias posturas de oitava, várias posturas de décima. Então eu mostro aqui para vocês todas as modalidades do livro, que são mais do que suficientes para vocês começarem um belo trabalho com a literatura de cordel. Então eu vou ler só uma oitava, que eu gosto muito, que fala bem dessa a abertura do livro, né? O mistério da juventude. Que mistério é ser um jovem, porque os meus passos se movem, implorando que me aprovem, ou então não me aborreça. Eu não sei nem entender o que é dor, amor, prazer, pois ser jovem é viver com mil dúvidas na cabeça. Então, está aqui também uma das possibilidades de estrofes de 8 versos. Então vamos fazer uma recapitulação até agora. Cordel é estrutura poética que abrange diversas formas fixas de poesia. É metrificado. Tem como ser sem métrica? Não. Não tem, gente. Sinto muito. Se você não fala para o teu aluno que o Rio Negro é um afluente do Rio Nilo, que é uma informação equivocada, não diga que tem cordel sem métrica, porque não tem. Cordel tem métrica. Cordel de Portugal, você não tinha isso. Poderia ter ou não, né? Porque cordel de Portugal não era referente a uma forma literária. Cordel brasileiro é um gênero, quase que um gênero literário. Então, vamos dizer o que é mesmo, né? É nordestino, ligado ao improviso, embora não seja improvisado, ele usa as mesmas modalidades do cordel. Se você quiser saber como que escreve uma oitava de cordel, você procura um cantador, põe no YouTube, repentista de viola, canta oitava. Você vai ouvir várias melodias, várias toadas, várias posições de rimas. Como que cantam décimas de improviso? Décimas, né? Mote em 10, mote em 7 sílabas, né? Mas de 10 linhas. Então você vai ver como é que você faz essas décimas. E lembrando, gente, sempre coloque aí não só o poema, mas a poesia. Poesia é esse metafórico exagerado, que aí você consegue dar um brilho ao teu poema e não fica aquele poema explicativo. E o jovem, quando pega esse ritmo, pessoal, ele fica maluco. Eu garanto para vocês, é muito bacana. Vamos continuar aqui a leitura do que é importante. Quanto às rimas, pessoal, não tem cordel sem rima, né? Embora tenha aí muitos livros dizendo que o cordel pode ser escrito em prosa ou em verso, infelizmente. Eu entendo que as pessoas façam isso não por desconhecimento. Eu acho que é preconceito mesmo. É porque você pega a maravilha do cordel é essa estrutura poética. E aí finge que não existe. Vamos ver o que são rimas, né? Rimas, pessoal. Rimas são combinações sonoras. Anota isso no teu coração. Rimas são combinações sonoras. Tem a ver com som. Tem a ver com grafia? Não. Tem a ver com significado? Não.
tem a ver com som. Por que não tem a ver com grafia? Mesa rima com beleza. Mesa em S, beleza em Z. Mesa, beleza, é o mesmo som. Crença e pensa, grafias diferentes. Mesmo som. Certo? Então, gente, há basicamente dois tipos de rima. As rimas que têm exatamente o mesmo som e rimas que têm som parecidos. Então, quando eu pego a seguinte rima, mesa e beleza, elas têm o mesmo som? Tem. Então, elas rimam. Exatamente, elas têm o mesmo som. Mesa e beleza. Quando eu pego Ana e bacana é o mesmo som. Agora, quando eu pego Ana e cama, Ana e cama, é um som parecido. Não é o mesmo. Então, eu tenho uma rima semelhante, uma rima parecida. Vale lembrar, gente, que não existe palavra em língua portuguesa que não tem rima. Toda palavra tem uma rima. Aí você pode falar, mas o meu nome é Walter. Não há nenhuma outra rima, nenhuma outra palavra que rime com o meu nome. Sim. Não sei se Walter tem, na verdade. Mas o meu nome, César, não tem outra palavra em língua portuguesa que rime com César. Mas o meu nome tem rima. E a rima do meu nome é Ézar. Meu nome é César. A rima do meu nome é Ézar. Walter tem rima. A rima de Walter é alter. Agora, se vai ter uma outra palavra com essa rima ou uma rima parecida, eu não sei. César não tem, Walter precisa procurar. Então, por quê? As rimas começam nas vogais. Não tem rima que comece em consoante. Isso não é achismo meu, isso é gramática da língua portuguesa. As rimas começam em vogais. Em qual vogal? César tem duas vogais, o E e o A. Por que eu falei que a rima do meu nome é Wésar? Porque o E é a vogal tônica. Porque a rima de Walter é alter e não er no final. Porque se a rima de Walter fosse er, ele ia rimar com fazer. Mas fazer e Walter não rimam, porque rima tem a ver com o som. Então a rima de Walter é a alter. Então eu pergunto para você, um exercício incrível para você começar essa história de rima é falar o seguinte, para cada aluno, como se chama? Ele vai falar João. Qual a rima do teu nome, João? Aí ele vai falar, tem que pegar a vogal tônica. A vogal tônica de João é o A. Então a rima do meu nome é ão. Você como chama? Débora. Qual a rima do teu nome, Débora? Débora. Aí ela vai falar Ébora. Você como chama? Celina. Qual a rima do teu nome? Ina. Então você vai ter um arsenal de rimas incrível. Aí, o que eles vão fazer? Qual a rima do teu nome, Luana? Ela vai falar banana. Qual a rima do teu nome, Gabriel? Aí os meninos vão falar pastel. Não é verdade. A rima de Luana não é bacana. A rima de Gabriel não é pastel. A rima de Luana é Ana e a rima de Gabriel é El. É assim que vocês têm que começar o trabalho com rima. A rima de cada coisa que vocês estão vendo, saber identificar. Qual a rima de beija? Eija. Qual a rima de flor? Or. Qual a rima de cortina? Ina. Qual a rima de parede? Ede. Né? Parede rima com... parede rima com mede. Olha que interessante. Parede rima em ede, porém o som fechado. Rima com mede, que tem a mesma grafia, porém um som completamente diferente. Rima. Mas é uma rima imperfeita. É uma rima parecida. Olha que mágica que eu vou dizer para vocês agora. Se tem dois tipos de rima, basicamente, né? A perfeita e a parecida, o mesmo som e um som semelhante, o cordel não aceita as duas. O cordel só aceita a rima parecida. Desculpa. O cordel só aceita a rima perfeita. Não pode rima semelhante no cordel. Não pode mais ou menos no cordel. Tem que ser exatamente o mesmo som. Então, você nunca vai fazer um cordel parede com mede ou parede com redes no plural. Nunca. Por quê? Porque diz a tradição nordestina dos poetas, cantadores de viola e cordelistas do Nordeste brasileiro que
para fazer essa tradição, nós vamos usar as rimas perfeitas. Aí eu pergunto para vocês, isso está nos livros didáticos? Não está. Porque eles sabem? Sabem, gente, mas por que não colocam? Eu gostaria muito de saber. Porque o cordel é assim, não sou eu que estou inventando. E mais, eu tenho uma outra variação dentro das rimas exatas, das rimas perfeitas, que vai deixar vocês um pouco confusos. Mas é o seguinte, existe uma coisa que chama registro da fala. Então, por exemplo, quando eu falo para você, vamos almoçar lá em casa, eu não falei vamos almoçar lá em casa, eu falei vamos almoçar lá em casa. Nesse caso, o almoçar, eu estou falando sem o R. Nesse caso, almoçar, imagino que teria esse som do A acentuado, como uma oxítono, rimando com a palavra pá, ou chá, ou Ceará. Almoçar, Ceará, é exatamente o mesmo som. Outra rima de acordo com o registro da fala. Algumas pessoas podem dizer para mim assim, ô César, vem cá. César tem exatamente o mesmo som de reza. César reza. O mesmo som. E aí, essas rimas podem no cordel? Porque eu falei, tem dois tipos de rima, perfeitas e parecidas, né? Semelhantes e idênticas. Eu estou dando exemplo de rimas que têm exatamente o mesmo som, mas são de acordo com o registro da fala. Algumas comunidades as pessoas podem dizer não sei o que, isso aqui é natural. Tal coisa é natural, no sentido de natural. Não sei o que, faz um poema dizendo que isso é natural e está rimando que eu vou cantar. Natural para cantar. É exatamente o mesmo som. Pergunta, posso usar isso no cordel? Resposta, não. Mas eu falei que o cordel aceita rimas idênticas com o mesmo, só idênticas, e não pode rimas parecidas. Mas essas rimas são idênticas. Mas o cordel só aceita rimas idênticas e não aceita rimas de acordo com o registro da fala. Olha que interessante. Cadê isso nos livros didáticos? Não tem, gente. Não está na internet. Eu acho isso um caos. Né? Claro, se você procurar, alguns poetas já falam disso com muita propriedade. Mas isso é o cordel. Então, gente, quando você tem um livro didático, algum poema do Patativa do Assaré, por exemplo, que lá no livro está escrito este cordel do Patativa e tem uma rima como mulher, café, com esse registro da fala do povo, não tenha dúvida. É um erro grave do livro didático que coloca um poema matuto como sendo literatura de cordel. Poesia matuta é nordestina, é do interior. Muitas vezes o próprio cordelista faz poesia matuta, como foi o caso do Patativa do Assaré, mas aí eles fazem isso como uma intenção de valorizar aquele modo, aqueles costumes locais. Mas não é cordel. Poesia matuta é poesia matuta. Cordel é cordel. Repente é repente. Embolada é embolada. São outros gêneros das poesias populares nordestinas. Isso nunca poderia estar como literatura de cordel, certo? Rimas só as perfeitas e não aceitas de acordo com o registro da fala. Não sofram, porque tudo isso está muito bem explicado no livro. Vamos lá. Falei da xilogravura, né? Que você pega um livro desse e fala assim, nossa, esse livro aqui não é cordel porque não é feito em xilogravura. Não é, gente. A ilustração do cordel pode ser qualquer uma. Pode ser em xilogravura também, que é linda e maravilhosa, mas o que define o cordel é a estruturação poética. Se você tiver um cordel, algo que se chama cordel, com gravura, pendurado em barbante, e rimando Ceará, oxítona terminada em A, com cantar um verbo no infinitivo, deixa de ser cordel. E você pode ter ele em gravura, em barbante, falar que vem de Portugal, né? Não é isso que define o cordel. O que define o cordel é a estruturação poética. Que mais? Vamos lá. Bom, aí eu continuo falando bastante dessa questão do barbantinho, né? Que o barbante é uma tradição portuguesa, não é necessariamente do Brasil. E eu acho assim, gente, teria algum problema pendurar os folhetos no barbante? Se você, professor, trabalhasse isso que eu estou falando,
dessa poesia, da métrica, da rima, não teria problema nenhum. Nenhum. O problema é que eu trabalho com cordel nas escolas há 25 anos. Dificilmente, mas dificilmente eu encontro alguém que pendure no barbante e faça poesia. O que eu vejo de monte vamos pendurar no barbante, vamos confundir com a poesia matuta, vamos fazer imagem, estilogravura e simplesmente esquece métrica, rima, esquece, absolutamente não fala disso. É como você que vem à minha casa e diz que comeu 3 azeitonas e comeu 3 pratos de comida. Você não está mentindo, mas você está omitindo. Está omitindo por quê? Por que a gente omite isso? Por que a gente não quer valorizar a cultura brasileira, nordestina? Não será preconceito? Para mim, está claro que é preconceito. Preconceito contra o povo nordestino. Não tenho dúvida. Porque a gente tem uma manifestação poética brasileira, nordestina, sertaneja, riquíssima, ligada a um improviso, ligada a uma oralidade, a uma exploração da oralidade poética maravilhosa. E a gente entrega para Portugal isso e pendura no barbante. Pelo amor, e esquece a maravilha dela. Não dá, gente. Tem alguma coisa errada nessa história aí, nessa equação. Houve no processo do reconhecimento das nossas manifestações de cultura popular, de trazer muitas manifestações de cultura popular como folclore. Foi uma outra tentativa de apagar a identidade do nordestino. Observem bem, quando a gente fala que o cordel é folclore, primeiro que é um erro conceitual. Por quê? O que define o folclore? A não autoria. Entre outras coisas, é a não autoria. Você não sabe quem inventou a barata diz que tem 7 saias de filó. Não sabe quem falou água mole em pedra dura. A gente não sabe. Isso aqui são coisas muito antigas, que vêm de textos do Oriente, às vezes da Bíblia. A gente não sabe de onde surgiram essas adivinhas, esses trava-línguas, essas parlendas. A gente não sabe o autor. Cordel não tem isso. Cordel, desde quando ele começou a ser publicado no Brasil, você tem lá, aquele cordel de 1915 foi escrito pelo fulano. Houve, nesse processo inicial, apropriações indevidas, né? Pessoas que editavam os folhetos e colocavam o seu próprio nome. E davam qualquer valor para o autor lá. Mas não foi legal isso. Mas o cordel a gente sabe quem fez. De repente a gente fala, o poeta tal, no dia tal, fez esse poema assim, assim, assado. Pode até ser alterado, mas a gente dá a autoria. Então, o cordel é uma manifestação de cultura popular, não folclórica. É uma diferença muito grande. E nesse processo de folclorizar as manifestações poéticas do interior do Nordeste, junto vem a tentativa de embranquecimento e de dizer que é europeu. Por que a gente diz que é europeu e não diz que é africano, se tem tanta influência de um como do outro? O certo seria dizer tem influência de Portugal, porque tem, evidentemente que tem, e tem influência dos países de origem africana, porque lá eles também faziam versos cantados, improvisados, metrificados, com ritmo. Por que diz só um? Então a gente vai embranquecer a nossa história até quando? Por isso que eu prefiro dizer que é nordestino, que você já abarca tudo de uma vez. A gente não pode esquecer essa coisa aqui. Outra coisa também, que é mais uma tentativa de folclorizar, é subdividir o cordel por temas. Como quem diz assim, eu vou falar de cordel agora, então o cordel só fala de cangaço, só fala de Padre Cícero, só fala do homem do campo. Sim, também. Mas qualquer tema pode virar cordel. Desde um reconto de uma história europeia, virar versos de cordel ou qualquer tema. Hoje você tem mulheres fazendo poemas de cordel falando do feminismo, contra a homofobia, contra o preconceito, valorizando as nossas tradições. Então, assim, essa coisa de tentar separar por tema, porque se você pega assim, nos livros didáticos eles falam, cordel fala de tema jocoso, tema de humor, tema histórico, acontecimentos cotidianos. Gente, isso é literatura. A literatura é isso, o cordel não é preso a um tema, porque o cordel é uma estrutura poética. Enquanto a gente não olhar para esse fato de que o cordel é uma estrutura poética, a gente ainda vai patinar e perpetuar preconceitos nessa tentativa insana, que para mim já deu, de embranquecer as nossas culturas populares. A gente precisa valorizar as nossas culturas.
Quando você quiser trabalhar com seus alunos poesia sem rima, sem métrica, você vai ter espaço para isso. No cordel, faça o que pede. Perfeito? Então vamos encerrar com um poema que eu gosto muito, 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 chamado Primavera Interna. E eu realmente recomendo que vocês conheçam o livro. 2 reconhecimentos dele, o selo altamente recomendável, e ser finalista do prêmio Aelige de literatura, para mim é muita honra, e eu tenho certeza que os alunos vão ficar encantados, porque os poemas são muito bonitos e traz toda essa nossa discussão aqui em temas que interessam ao jovem. O poema é Primavera Interna, lembrando que as ilustrações do livro são da Isabela Giordani e ele é publicado pela editora Moderna. Primavera mande agora, não só flores no jardim, mas um salto sem demora para bem dentro de mim, que eu enxergue as bromélias, rosas, íris e camélias e até a flor do amor perfeito que nos doa seus amores, mas também que eu veja as cores que eu trago no meu peito. De que vale apreciar lindos campos tão floridos? Se os meus dons querem brotar e eu os deixo escondidos, sim, existe flor lá fora, mas aqui dentro há uma flora que anseia florescer. Regue então a flor externa, para que sua flor interna nunca, 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 nunca pare de crescer. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero de verdade que vocês conheçam o livro Poesia Escutar o que Poucos Podem Ouvir. Trabalhem com os alunos, adotem esse livro, né? Tragam uma literatura de cordel, viva no coração de cada aluno. Eu tenho certeza que com a leitura desse livro os alunos vão se empolgar e criar poesias, e eles vão ficar super empoderados na poesia de cordel. Um beijo para vocês, compartilhe esse vídeo, me siga, deixe o seu joinha e o comentário se gostou.